E hoje é o Dia da Consciência Negra. O termo ganhou notoriedade na década de 1970 no Brasil em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial, como o Movimento Negro Unido. O termo é, ao mesmo tempo, uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana que foi trazido à força e duramente escravizado por séculos no Brasil. E essa é uma data importante para pensarmos um pouco sobre esse assunto. E quem vai nos ajudar a fazer isso é o João Pio Souza, que é coordenador da Comissão de Educação e Formação da Agentes de Pastoral Negros do Brasil, que está conectado aqui com a gente. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, João. Bem-vindo. Obrigado, Wilker. Bom dia quem nos acompanha aqui nesta manhã. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente qual que é a importância de termos uma data dedicada a refletir sobre esse tema tão importante como a consciência negra aqui no Brasil. Então, o fundamental, você já destacou, esse é o resultado, da luta histórica da organização do movimento negro no Brasil. Lá desde os anos 70, é uma data que vem sendo construída, hoje ela tem, ganhou esse proporção nacional, inclusive internacional, feriado em diversos municípios, em alguns estados do Brasil. É uma data, primeiro, que a gente vai lembrar, nós estamos num país de maior população negra fora da África, não é isso? Não podemos deixar de considerar que a população negra, embora chegou nessas terras sequestradas do continente africano, é um contingente populacional que contribuiu soberanamente para o desenvolvimento do nosso país, Apesar do fato histórico da escravidão, da violência, é importante considerar que o Brasil, a gente não tem como entender o Brasil sem pensar na população negra e lembrar que nesse contexto todo houve luta no período colonial, imperial, seja nos quilombos, nas diversas revoltas populares. A gente tem a figura de Zumbi dos Palmares, Dandara, Acaltume, a referência do quilombo de Palmares, porque o quilombo de Palmares aponta para a gente uma referência histórica, de pensar um outro Brasil, de fundar um outro Brasil. Então, acho que a experiência histórica é essa. E o movimento negro trouxe essa pauta, para contrapor, no primeiro momento, a ideia do 13 de maio, como a data oficial do Estado brasileiro, embora a gente sabe que a abolição da escravatura, ela se deu no processo histórico de luta, inclusive da participação de muitos negros e negras, abolicionistas, nas diversas revoltas, na organização dos quilombos. Então, o movimento negro resgata isso no sentido também de lembrar a gente hoje, que a luta contra o racismo ela é permanente, ela é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, não é só no 20, hoje o 20 transpôs a fronteira só do dia 20, muitos estados, municípios fazem a semana, fazem o Novembro Negro, Novembro da Consciência Negra, são as ações articuladas, então é o momento de fazer isso, lembrar a importância histórica do que a população negra contribuiu para o desenvolvimento do país, mas também conquistas, A gente tem em conjunto, desde a virada do século, embora tardiamente o Estado brasileiro desenvolveu políticas, política para a educação, como a Lei 10.639, que é obrigatório o ensino da história da África, cultura africana brasileira, Estatuto da Igualdade Racial, a educação escolar quilombola como uma modalidade, ainda o desafio da regularização fundiária dos territórios da comunidade quilombola, a questão da saúde integral da população negra, que é uma política do SUS, as políticas de cotas, seja de acessar o concurso, de acessar a universidade, enquanto medidas alternativas de reparação histórica pelos 350 anos de escravidão, que a abolição não garantiu inserção do negro. Aliás, esse é um desafio ainda hoje, garantir a inserção da população negra na sociedade brasileira, enquanto cidadãos, Enfrentamento hoje que a gente tem também de necessidade política, de fato, que efetivo direitos para a população negra, seja no campo, nas cidades, para a nossa juventude negra, dizer um basta à violência urbana que tem exterminado a nossa juventude negra periférica. Então, é o dia de fazer isso também, comemorar que tem conquistas. E essas conquistas das políticas públicas, elas precisam se consolidar, O Estado brasileiro, por exemplo, precisa ter financiamento para essas políticas públicas, porque o racismo, a desigualdade racial, a gente tem que enfrentar ela com financiamento público. E daí a importância do movimento negro, que se organiza. O movimento negro ele é plural, ele é diverso, diversas organizações, ONGs, grandes coletivos, fóruns, como os Agentes Pastoral Negro do Brasil, que é uma organização, uma associação de movimento negro, dirigido por pessoas negras que também, ao longo do tempo, dos últimos 20, 30 anos, tem contribuído para esse desenvolvimento de políticas públicas no Brasil. Então, a consciência negra é isso. E um detalhe, consciência negra não é só para nós negros e negras, é a consciência negra para a sociedade brasileira, Para a gente saber que todas as pessoas precisam se posicionar contra o racismo,
esse crime hediondo, que afeta a dignidade das pessoas, que cria hierarquias, que garante acesso desiguais, né, aos diversos espaços, né, seja econômicos, sociais e políticos na nossa sociedade brasileira. Por isso que a gente está celebrando o 20 de novembro, né? Lembrar isso, né? Quer dizer, a gente precisa, numa situação de desigualdade, lembrar. Nós estamos falando da consciência negra, porque ainda há uma situação a ser transformada no Brasil, em relação à desigualdade social, à desigualdade racial e enfrentamento ao racismo. Então, isso é um pouco que a gente pode falar sobre o que representa, significa o 20 de novembro, que precisa ser comemorado sim, precisa inclusive virar feriado nacional. Certamente, viu, João? É uma data importante, é uma data que nos estimula a pensar, né? Mas como você disse, é algo que precisa ser exercitado todos os dias e por todos nós, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre os principais desafios. Você já disse que tem muitas conquistas, muito a se comemorar, mas ainda existem inúmeros desafios que a população negra enfrenta no Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente hoje. O desafio que estão postos, um é esse que eu estava dizendo, que é como a gente consolida esse conjunto de política pública, marcos legais já estruturado. E para isso a gente tem o papel do Estado, né? Hoje nós temos o Ministério da Igualdade Racial, inclusive vai lançar um pacote de políticas públicas, né, que alcança a população negra, que é urgente e necessário, né, um contingente muito grande que a gente tem, por exemplo, de negros e negras que sofrem a violência urbana, que morrem, né, com a violência, inclusive, da parte do próprio Estado, né, da violência policial. Nós temos desafio de enfrentar, nós tivemos esse período, né, da Covid, né, a pandemia, a gente viu que escancarou diversas, né, desigualdades, mas assim, a questão da segurança alimentar e nutricional, precisamos de comida, né, na mesa da população negra, para que esse é o grande desafio, grande contingente de hoje, de pessoas que passam fome, um país que produz bastante comida, né, e a população passa fome, precisa garantir, né, a segurança alimentar e nutricional. Na educação, nós precisamos maior envolvimento e consolidação do ensino da história da África, da cultura africana e afro-brasileira e da educação das relações étnico-raciais, né, na educação brasileira, seja ela pública, privada, na formação dos nossos professores em relação a essa pauta. Nós temos desafio de desenvolvimento econômico, né, que é uma pauta importante, né, e é como é que a gente garante efetivamente a inserção da população negra. De fato, com quem constrói riqueza precisa participar dessa riqueza, né? A gente tem discutido, inclusive, reforma tributária, que isso é importante, né? Que ela tem que estar, inclusive, encaixar na perspectiva de reparação. Nós temos desafio na saúde, por exemplo, na saúde, consolidar também a Política Nacional de Saúde Integral da população negra, né? Que já tem mais de 15 anos, que ainda não está consolidada. Precisamos enfrentar, né, também a violência contra as mulheres, sobretudo as mulheres negras, isso é importante. A gente precisa, então tem esse, e o racismo, né, que ele é cotidiano, a gente vê cada dia mais se explicita, né, os casos de violência racial, de racismo, né, em todos os cantos, né, então assim, precisa inclusive de políticas, essas políticas serem robustas para enfrentar esses desafios, além de outros, né, a questão habitacional, do acesso aos programas de habitação, né, isso, da presença dos estados, sobretudo nos territórios onde nós temos maiores comunidades negras, e principalmente a regularização fundiária do território das comunidades quilombolas, que é urgente e necessário. Perfeito, João. É uma causa que envolve muitos aspectos, né? E uma causa também, uma luta pela qual todos nós somos convidados a lutar. Precisamos entender que o racismo não faz bem para ninguém, acaba com a nossa sociedade, causa muitos problemas e ainda tira vidas. Infelizmente, em 2023, a gente ainda ouve casos de pessoas que são mortas unicamente por serem negras, por conta da cor da pele. Então, é uma data para a gente refletir bastante. João, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui. Até a próxima. Eu agradeço. Viva Zumbi, viva Dandara. Abraço, bom trabalho para você aí. Tchau, tchau.